Afinal de contas, como montar um biobanco? Então, eu trago aqui essa figura mostrando um fluxograma geral e aspectos básicos de um biobanco, para você ter uma noção de como é que se faz e, quem sabe, aí um dia se aventurar nessa nova onda de biobancos. Então, nós temos aqui um fluxograma, né, onde tudo começa com os doadores. Os doadores, então, eles assinam o consentimento informado, que a gente já conversou, passam então para a fase de coleta e armazenamento das amostras biológicas, e essas amostras então são depositadas no biobanco. O biobanco vai fazer a solicitação dessas amostras, vai fazer o processamento dessas amostras e vai disponibilizar aos pesquisadores. Os pesquisadores então vão escrever os seus projetos de pesquisa, seus projetos de pesquisa vão ser submetidos aos comitês de ética em pesquisa, e aí sim, as amostras estando tudo certo, tudo dentro da regulamentação correta, as amostras são liberadas para serem utilizadas nas pesquisas. E aqui nesse cantinho, eu trouxe o fluxograma do biobanco lá do Projeto ELSA, que eu apresentei no início da palestra, lembra? Então, são diversos passos, onde os mais importantes para o biobanco eram a orientação para a coleta do material biológico, então orientar os pacientes de como que ia ocorrer essa coleta. Depois disso, os pacientes eles visitavam o centro de investigação do ELSA, que no caso era lá no Hospital de Clínicas, e essa visita, então, quando eles chegavam, eles eram recepcionados por algum pesquisador que explicava como que ia ser a coleta e todas as etapas que ele iria participar. Depois disso, tinham outras tarefas que eles faziam, que eles tinham que coletar sangue antes e após se alimentarem, que eram condições específicas que o biobanco queria essas amostras para armazenar essas amostras para depois investigar essas condições. E era feita, então, a coleta de sangue antes deles se alimentarem, os pacientes comiam, era feita uma coleta de sangue depois, justamente para ver níveis de pré e pós-jejum. Então, aí entrava nessa parte, né? A coleta, o processamento das amostras coletadas e o armazenamento no biobanco. Bom, para montar um biobanco, a gente precisa dominar as técnicas de criopreservação. A criopreservação é um termo genérico que é utilizado para designar diferentes técnicas de preservação de material biológico por congelamento, ou seja, por resfriamento, por diminuir a temperatura dos tecidos até temperaturas bem baixas, que podem chegar até menos 196 negativos, que é o ponto de ebulição do nitrogênio líquido. Bom, esse congelamento, ele permite que as estruturas se mantenham íntegras e também que os processos biológicos das amostras, eles parem naquele exato momento onde ocorre a criopreservação. Isso é bem interessante para a gente ver como que aquela amostra estava realmente na hora da coleta. Bom, a criopreservação, quando realizada corretamente, ela pode ser, então, uma fonte de tecidos e células que são geneticamente estáveis, e para uma variedade de propósitos, como a gente já falou aqui, os diferentes tipos de biobanco. A criopreservação, é importante lembrar que ela evita a morte e a degradação celular. As aplicações, então, da criopreservação. Ela pode estar atrelada à reprodução humana, então, a biobancos que trabalham com reprodução humana, com o armazenamento, a criopreservação de óvulos e de espermatozoides, ou de esperma, né? Então, existem várias clínicas voltadas à fertilização in vitro, à reprodução assistida, que armazenam as amostras dos pacientes, não, né? Mas das pessoas que querem deixá-las armazenadas. Então, existem muitas mulheres que hoje fazem a criopreservação de seus óvulos, para daqui a pouco, no futuro, poder lançar mão desses óvulos e obter uma gravidez através de reprodução assistida, e a mesma coisa com os homens. Os biobancos de esperma, eles armazenam os espermas masculinos para, se o homem, depois de mais velho, quiser utilizá-los numa fertilização in vitro, ou um homem que talvez esteja com uma doença como câncer e precise fazer uma radioterapia, que é uma técnica assim, bastante evasiva e que pode causar mutações nas células germinativas
Então é interessante que ele faça uma coleta e o armazenamento dessas células germinativas, né, presentes no esperma, os espermatozoides, para então, posteriormente, se ele quiser, realizar uma reprodução assistida. Outra aplicação, células tronco de cordão umbilical. Então, existem várias polêmicas envolvidas com isso, mas se sabe hoje que o cordão umbilical, logo que a criança nasce, ele é uma fonte muito, muito rica de células tronco. E essas células, então, elas podem ser armazenadas. Existem diversos biobancos comerciais relacionados a isso. Os biobancos que trabalham com as células de sangue de cordão umbilical. Então, quando a mãe, né, está grávida, ela pode contratar esse serviço de armazenamento dessas células. Então, durante o parto, existe um profissional habilitado que vai fazer a coleta desse cordão umbilical, coleta desse material de dentro do cordão e vai então levar para o armazenamento. Essas células tronco do cordão umbilical, elas têm sim capacidade de se regenerar em vários tecidos, como ocorre durante a embriogênese. Mas se realmente essas células vão ter potencial para curar alguma doença ou para, enfim, para ser usada posteriormente na vida mais adulta desse bebê, dessa criança, isso ainda é um pouco controverso, assim, é bastante discutido na ciência, porque sim, as células tronco, elas têm poder, elas têm capacidade de se transformar em outros tecidos, né? As células tronco do cordão umbilical, elas são as células do tipo pluripotentes, então, em teoria, ela tem o potencial de se diferenciar em outras células, como fibroblastos, como células sanguíneas, como neurônios. Porém, o que se discute muito é a utilização. Qual seria realmente a utilidade dessas células? Uma vez que, se o paciente, bebezinho, tiver essas células armazenadas e depois elas forem se diferenciar para serem utilizadas numa terapia, por exemplo, será que elas já não estão com algum problema antes mesmo de serem diferenciadas?